Pessoal, a paz do Senhor. Gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que o Senhor me deu. Eu senti o Senhor me chamando, né? Já estava na hora de dormir, eu senti o Senhor me chamando e eu comecei a escrever. E tudo que eu escrevi, acho que deu umas três folhas no meu caderno. Gostaria de compartilhar com vocês, porque eu senti do Senhor de compartilhar. E também gostaria de saber a opinião de vocês. Se vocês acham que realmente foi uma inspiração do Senhor, eu vou começar a ler aqui para vocês. Existem níveis espirituais após receber o Senhor Jesus como nosso Salvador. Vamos amadurecendo até completar a estatura de Cristo, que é a perfeição. Quando uma pessoa se converte e entrega sua vida a Jesus, ele vai trabalhando pelo Espírito Santo, transformando essa pessoa de glória em glória, na sua própria imagem. Na fase inicial de conversão, o Espírito Santo vai trabalhar para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, fazendo com que esse homem tenha temor pela justiça de Deus, a fim de que ele se salve. Após o Espírito Santo convencer a pessoa do seu pecado, ele irá trabalhar com arrependimento, para que essa pessoa não venha mais praticar o pecado que o escravizava. O processo de santificação ocorre durante todo o período de conversão, em que cada dia o Espírito Santo vai aperfeiçoando a obra que já começou, até torná-la obra completa. Como saber em que nível espiritual estou hoje? Como saber se estou atrasado e não tenho avançado os níveis espirituais? O nível espiritual iniciante é também o primeiro amor. É a fase em que o novo convertido passa horas e horas lendo a Bíblia, com fome e sede de Deus. Ele reconhece que encontrou um precioso tesouro e gasta tudo de si para crescer mais e mais na fé. Você já viu alguém assim, com um ânimo espiritual incomum? Pois bem, essa pessoa está vivendo a fase inicial da fé cristã, chamada de primeiro amor. É nesse nível inicial que o novo convertido tem muita intimidade com o Senhor e sua energia espiritual é imensa. O assunto preferido é Jesus e a Bíblia, e ele chega até mesmo a ser visto como um fanático por aqueles que nunca experimentaram o nascimento espiritual em Cristo. Pois bem, como essa fase é inicial, como se fosse a infância espiritual, essa pessoa é tratada por Jesus como um bebê. O Senhor enche essa pessoa de cuidados, para que o terreno dela se torne fértil e ela produza a 100 por 1. Aqui já entramos em um novo nível espiritual, crescimento e amadurecimento da fé do novo convertido. É nessa etapa que possivelmente a pessoa que já passou da fase das boas-vindas ao reino celestial começa a avançar territórios. Ela não se contenta em ter uma fé individual, ela deseja alimentar almas famintas de Deus através da oração, intercessão, caridade e evangelização. Aqui os frutos começam a surgir, através do louvor na igreja ou em casa também. Ela deseja falar sobre sua fé, testemunhar o que Deus fez em sua vida. Essa fase é onde a pessoa que aceitou Jesus como seu Salvador recebe dons e talentos para operar para o reino de Deus. Então essa pessoa irá trabalhar na obra de Deus, conforme aquilo que Deus entregou a ela, seja dons de curar, dons de pregar a palavra. Depois de sermos usados por Deus com poder, assim como Elias, Moisés, chega o deserto, uma fase que parece não fazer sentido nenhum para o cristão. Afinal de contas, há pouco tempo ele estava vivendo o céu na terra, estava tudo perfeito, mas de repente se levantou uma luta tão grande que só vai permanecer quem ficar firme na rocha. A exemplo dessa fase de deserto, temos a história de Jó, que depois de tantas bênçãos, perdeu tudo e foi provado. O próprio Senhor Jesus, que sendo batizado no Rio Jordão e reconhecido como Filho amado de Deus, foi levado imediatamente para o deserto para ser tentado.
Mas por que isso acontece na vida do cristão? Se estava indo tudo tão bem, por que se levantar tal luta? São muitos os motivos pelos quais Deus permite o deserto na vida de alguém. Às vezes, é para crescimento, amadurecimento em casos que a pessoa não aguenta muita afronta ou é impulsiva. No caso do Senhor Jesus, o seu deserto era para que ele fosse exaltado e saísse vitorioso da tentação. No caso de Jó, foi uma prova se Jó realmente era fiel ao seu Deus. Independente do motivo, se Deus permitir um deserto na vida de alguém, é porque ele já conhece que essa pessoa pode sair com vitória do deserto. E após o sofrimento, ou até mesmo em meio à dor, glorificar o nome do Senhor. Depois do deserto, o que vem? Isso mesmo, a terra prometida que emana leite e mel. Essa fase de glória só pode ser recebida por quem se manteve fiel ao Senhor, mesmo sendo provado no fogo. Esses são os eleitos de Deus. São os vencedores que não negaram a sua fé, mesmo diante da morte. Os eleitos reinarão com Cristo por 1000 anos na terra. Serão sacerdotes de Deus e terão tanta intimidade que verão a Deus face a face. Então, compreendemos que os eleitos foram tão provados na fornalha da aflição que desenvolveram o seu potencial de fidelidade a Deus. Assim como Daniel, que preferiu ser jogado na fornalha do que negar o seu Deus, os eleitos de Deus são pessoas que sofreram dores subhumanas, um abuso sexual na infância, até por parentes de primeiro grau, rejeição familiar, abandono de todas as formas. Os escolhidos de Deus carregam, desde o ventre, um chamado, e antes mesmo que eles pudessem expressar a sua fé, já eram odiados pelo inferno, assim como aconteceu a Moisés e o Senhor Jesus, que ainda bebê já haviam decretos para matá-los. Se você se identificou com esse contexto de escassez na infância, onde faltava o básico de tantas coisas, não pense que o Senhor te colocou aqui para ser um sofredor. Embora tenha sofrido muito, o propósito de Deus para os eleitos e vencedores é um só: salvação eterna e reinar com seu Filho amado, que também foi tão machucado injustamente, sendo ele o primogênito entre muitos irmãos.